O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Nesse tempo pascal, nós aprendemos muito com Jesus ressuscitado. E uma das coisas que nós devemos sempre nos lembrar, quando pensamos no nome de Jesus, e quando pensamos nas ações de Jesus, trata-se de uma palavra muito bonita para o cristianismo: a nossa salvação. Pensar em Jesus é saber que nós somos salvos pela graça de Deus. É saber que se dependesse da pessoa humana, se dependesse dos nossos limites terrenos, nós estaríamos equivocados, porque os nossos pensamentos são tão curtos, tão pequenos, que nós nem conseguiríamos nos abrir para uma realidade muito maior, que permite nós acolhermos o mistério, mesmo que não o entendamos por completo, mas acolhê-lo em nosso coração com serenidade e com coragem para enfrentar todas as ações do mundo. E aí nós vemos na primeira leitura de hoje os discípulos de Jesus enfrentando as primeiras dificuldades em virtude de assumirem o nome de cristãos. E eles estão hoje diante do interrogatório do Sinédrio e recebem uma acusação aonde aqueles mesmos que cuidavam das coisas de Deus questionam o Filho de Deus e os seus discípulos, dizendo assim: vocês estavam proibidos expressamente de ensinar o nome de Jesus Cristo, mas apesar disso vocês encheram toda a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E é por isso que vocês vão ficar presos. Aí vem Pedro, um homem que primeiro nega Jesus, foge de perto de Jesus, mas depois, quando Jesus comunica a paz a ele, ele tem a coragem de enfrentar sumos sacerdotes, doutores da lei, fariseus, saduceus, e ele fala uma coisa muito reveladora.
ele diz assim: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E a palavra obediência é muito profunda nesse sentido. A palavra obediência significa saber ouvir. Não é uma obediência cega, não é uma coisa que se segue sem se questionar. É preciso obedecer a Deus primeiro ante aos homens. Ou seja, o cristianismo vive de ouvirmos primeiro a palavra de Deus e darmos crédito àquilo que Jesus Cristo nos fala, aquilo que Jesus Cristo nos revelou, para depois nos posicionarmos e nos pontuarmos nesse mundo. E isso é fundamental para a nossa existência cristã. E aí Pedro continua dizendo no seu discurso o seguinte: o Deus da promessa, que foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele cumpriu a sua palavra suscitando Jesus na casa de Davi. E aí ele olha para os sumos sacerdotes e não tem medo de dizer: vocês o mataram na cruz, mas Deus o exaltou, tornando-o Salvador. Então, quando nós falamos de Jesus, nós não podemos nos esquecer que quando a vida termina, começa uma experiência muito maior, uma experiência muito profunda da ressurreição e da salvação. Salvação que nós fazemos a experiência aqui, porque quem dentre nós não sabemos que nós, todos os seres humanos, sempre dentro do coração carregamos sentimentos de culpas, sentimento que às vezes nós não nos perdoamos. E imagina se nós ficássemos a vida inteira carregando esses fardos pesados, sendo que Deus não quer isso para nós. Deus não quer que a gente fique carregando situações que no decorrer dos anos vão se acumulando e vão amargurando a nossa vida, a ponto de sairmos por aí caminhando de cabeças baixas. Deus deseja que todo ser humano se sinta livre, e é por isso que Ele nos salva. E é por isso que Ele diz sim quando Ele decide enfrentar a morte de cruz, porque toda aquela dor que nós já sabemos que Jesus passou foi justamente para carregar todo o peso do pecado do mundo, passado, presente e futuro, todo o pecado do mundo sobre as suas costas, sobre si mesmo. Conforme diz Isaías, né? Ele carregou sobre si as nossas dores. Então, Pedro chega à seguinte conclusão: em Jesus, nós podemos nos encontrar com a conversão e com o perdão dos pecados, para depois nos abrirmos à experiência muito maior da ressurreição. E aí, o Evangelho também nos traz revelações muito bonitas para a nossa vida cristã, e mais uma vez Jesus nos ensina, porque Jesus, que veio do Pai, conforme diz o Evangelho de hoje, possui pensamentos que estão acima de todos os pensamentos. Enquanto que nós aqui na terra ficamos preocupados com perdas, Deus sabe que para nós todas as perdas significa alargar ainda mais o nosso coração. Porque não adianta. Entram pessoas nesse mundo, saem pessoas desse mundo, e sempre nós ouvimos e sempre sabemos pelos noticiários que existem acontecimentos que estão além daquilo que nós podemos nos cuidar. Viver nesse mundo significa e implica em correr riscos, isso não há sombra de dúvidas. Os seres humanos são as criaturas mais expostas e mais frágeis que existem. Então nós estamos nesse mundo conscientes. Vamos correr riscos a qualquer momento, em qualquer situação. Por isso nosso mestre foi muito sábio em dizer assim: sabendo dos riscos, nada melhor do que o coração bem preparado, do que o coração bem decidido, para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades e ir alargando os nossos corações. E aí, o texto, lembrando ainda que os pensamentos de Jesus Cristo são acima dos nossos, lembra-nos que nós
enquanto que nós falamos coisas limitadas, por exemplo, falamos coisas apenas terrenas, nos preocupamos com o nosso futuro, com projetos de vidas, é claro que Deus pensa muito mais além e convida o ser humano a pensar mais além. Quando nós pensamos em amor ou em amar alguém, nós pensamos sempre em dar de comer ao próximo ou amar num relacionamento amoroso. O amor que Deus pensa vai muito mais além disso. O amor que Deus pensa é tão profundo que Ele não economiza no amor. Ele tem a coragem de investir na humanidade o melhor que Ele possui, do seu próprio Filho. Coisa que talvez nós não teríamos coragem de investir se amássemos alguém, em entregar alguém para salvar outras pessoas. Nós não teríamos coragem. Então, os pensamentos de Deus são muito, muito profundos. E aí, uma frase marcante do Evangelho de hoje é exatamente essa. Jesus fala sobre as coisas que Ele ouviu de Deus Pai. Quando Ele esteve entre nós, Ele veio para realizar e para falar-nos da vontade do Pai. E qual que é, para nossa surpresa, a vontade do Pai? Se encontra na ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita dos mortos, aquela frustração apostólica dos apóstolos que caminharam com Jesus, que choraram a perda de Jesus e que não iriam continuar a viver bem as suas vidas porque apostaram um ideal em Jesus Cristo, ficam surpresos. E Jesus revela a eles que as portas do céu, naquele momento, se abrem. Ou seja, um novo caminho, uma nova possibilidade aparece ao ser humano. Aquilo que era finito descobre a beleza da eternidade. Aquilo que era finito descobre que a vida é um processo, que nós continuamos e que a morte, de fato, não é um término, não é um ponto final, mas é uma continuidade da nossa identidade, da nossa capacidade de amar, mas aí com o coração completamente livre, com o coração completamente bem resolvido, sem a tristeza, sem a decepção e sem o sofrimento que nós vivemos aqui na terra. Então, Jesus fala-nos sobre as coisas que ouviu do Pai. E aí, quem aceita as suas palavras, as palavras de Jesus Cristo, atesta que de fato Deus é verdadeiro. E Jesus fala as palavras de Deus. E é bonito o Evangelho nos lembrar que no Espírito de Jesus não existem medidas, não existem limites. E é por isso que Jesus Cristo deseja comunicar e nos doar o seu Espírito, para que o ser humano também compreenda que no nosso coração não pode ter limites, que no nosso coração nós temos que ter a coragem de sonhar em algo mais profundo, nós temos que ter a coragem de olhar para o céu, que nós temos que ter a coragem de erguer as nossas cabeças e continuarmos os nossos passos no caminho da paz. Não podemos temer, precisamos crer em Deus. E aí termina o Evangelho dizendo que aquela pessoa que crê em Jesus, esta terá a vida eterna e esta com Ele ressuscitará. Por isso, meus irmãos, este nosso encontro nessa Eucaristia não é vazio de sentido, muito menos de significado. O fato de estarmos aqui é também um diálogo maduro entre nós, de que nós cremos na eternidade, de que nós sabemos que a nossa vida nesse mundo é passageira, e por isso nós fazemos um investimento muito maior. Aqui nós vemos pessoas que às vezes passam noites e dias sem dormir, procurando investir na bolsa de valores, e às vezes passam por fortes emoções, às vezes passam por tanto nervosismo que não almoçam ou não tomam café, preocupados com o seu investimento.
Quem dera se nós cristãos chegássemos à consciência também de investirmos, conforme essas pessoas fazem, de investindo em coisas terrenas e aplicando todo o seu conhecimento em coisas terrenas. Se nós conhecêssemos melhor a Jesus Cristo, conhecêssemos melhor a beleza da ressurreição, a beleza da fé e principalmente a essência do amor, com certeza o nosso coração se alargaria. Com certeza nós iríamos viver com o nosso coração cheio de esperança. Nesse mundo nós vamos ter ainda novas surpresas, vamos ter ainda novas decepções, vamos ficar assustados com muitas coisas ainda. Mas na verdade precisamos continuar a caminhar. Precisamos continuar a manter os nossos passos, crendo no amor que Deus tem por nós. E eu peço que você, no ofertório hoje, faça esse ato de fé, crendo que a sua vida tem sentido, crendo que a vida de todo ser humano aqui nesta terra tem um sentido, e que ela não termina. Ela continua ainda na presença de Deus, quando um dia nós todos nos reencontraremos face a face, para aí conversarmos só coisas belas, só coisas bonitas, e falarmos do amor e da beleza de Deus. Então nós vamos ficar em pé agora. Queremos fazer o nosso ato da renovação da aliança de amor. Como os